A gente então inicia o nosso ano dando sequência aos nossos estudos, que são inspirados nas palestras do guia. Essas palestras a gente tem feito um trabalho junto com o Instituto Petwork de estar publicando os áudios delas num canal específico que chama Petwork MG. E aqui nesse canal da Oficina da Alma ficam os comentários e outras coisas que têm a ver com o nosso espaço. Nós não somos um representante do Petwork, mas a gente tem uma profunda identificação com o pensamento do guia e com a forma dele conduzir as nossas reflexões. Para nós é muito claro que não é possível existir um caminho de desenvolvimento espiritual sem autoconhecimento. E também é muito claro que é muito difícil ou impossível para nós seguir um caminho de autoconhecimento que não esbarre na dimensão espiritual. Uma hora nós vamos chegar, né, nessa dimensão. Então o guia ele faz essa junção de uma forma constante, clara, do psicológico, do autoconhecimento, com um olhar espiritualista. Cada palestra, então, traz uma reflexão, a gente recorta alguns trechos e traz aqui para nos inspirar. A palestra de hoje foi inspirada na palestra número 13, Pensamento Positivo, Tipo Certo e Tipo Errado, é o título da palestra. Ele começa então dizendo, um trecho que eu destaquei: o crescimento físico acontece com vagar, passo a passo, porém com certeza. Você quase não nota o crescimento quando ele está ocorrendo, mas de repente vê o resultado do gradual desenvolvimento precedente. Assim se dá com todo o crescimento físico e não é nada diferente do crescimento espiritual ou emocional. Nenhum aparente atalho tem jamais qualquer efeito duradouro. Você precisa de algo? Não, eles vão te chamar. Nenhum aparente atalho. Então vamos devagar. Primeira coisa que ele está dizendo. Ele faz isso em várias palestras. Ele compara o crescimento emocional e espiritual ao crescimento físico. Então ele quer dizer que o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento espiritual, ele é orgânico. E ele tem um processo, ele tem um tempo, ele tem uma maturação, assim como o crescimento do corpo. E que muitas vezes, né, se a gente se perceber no nosso crescimento pessoal, físico, a gente não se vê crescendo. Quando a gente vê, já foi. Nem engordando. Quando se vê, a balança já subiu, né? Quando eu era pequeno, meu pai tinha umas brincadeiras que ele inventava para entreter a gente no domingo, que era assim: quem crescia mais ganhava uma caixa de bombom. Então, uma vez por mês, se não me engano, no domingo eram 4 filhos, aí ficava lá
aquela emoção, todo mundo ali fazendo fila para medir. Aí tinha as marquinhas na parede e o nome da pessoa com a data. E quem crescia mais, né, proporcional ao seu tamanho, ele media o centímetro e depois dava o veredito. Quem crescia mais ganhava e ficava todo mundo lá doido para crescer. Ele mandava baixar os pezinhos. Tinha sempre um querendo roubar, levantando o calcanhar. E assim, a gente se dava conta que a gente estava crescendo, né? E aqui a gente pode se perguntar, né? Como que a gente se dá conta que a gente está crescendo emocionalmente? Como que a gente se dá conta que a gente está crescendo espiritualmente? De que forma que a gente mede isso? A paz, né, é uma das formas, né? Uma das formas que o guia nos diz é o seguinte, da gente perceber como que as coisas que antes nos incomodavam vão deixando de incomodar, né? Ou seja, a gente vai tendo realmente mais paz. É importante a gente ter um parâmetro até para definir o que é paz. Muitas pessoas têm uma máscara de paz que a gente chama de serenidade. Então elas aparentam uma paz, mas no fundo elas estão num grande distanciamento de si mesmo. Então, aprofundando, né, nas pesquisas sobre a consciência, sobre a experiência humana, a gente vê que a ideia que se tem de estar em paz, ela é muito fantasiosa. Ela diz para nós que nessa fantasia, que estar em paz é estar sempre sentindo bem, é estar sempre com tudo tranquilo. E o que nós estamos aprendendo que a verdadeira paz, e o guia vai falar um pouco disso mais para frente dessa palestra, é aquela que não é que não está acontecendo nada de desagradável na nossa vida. Não é que não esteja acontecendo uma situação desconfortável. É que a forma com que eu lido com o desconforto mudou, não me leva ao desespero. Eu permito estar um pouco desconfortável. É uma infantilidade do nosso ego querer estar confortável o tempo todo, achando que isso é paz. E aí nunca vai ter paz. A gente nunca vai estar confortável o tempo todo. Nós vamos ter em vários momentos na nossa vida separações, de mudanças, de frio, de calor, né? De doenças, de dificuldade com alguém no seu relacionamento, de dificuldade de doenças com pessoas próximas, dificuldades financeiras. Isso a vida é assim. Alguns têm mais num determinado aspecto, outros no outro. Mas todo mundo tem algum aspecto em que esse desconforto aparece. E esse desconforto ele aparece sinalizando para nós a dimensão que está em desajuste. Ele chama aqui que é a nossa dimensão do nosso eu inferior atuando. O eu inferior ele é composto basicamente de medo, de obstinação. Então são aspectos nossos, e de orgulho, obrigado. São aspectos nossos que a gente distorce as leis divinas e cria então algum tipo de sofrimento. A questão é quando esse sofrimento está acontecendo, nós não enxergamos num primeiro momento a causa dele. E aí é que começa um trabalho de investigação.
esse trabalho de investigação, ele vai exigir de nós paciência, porque é aí que entra esse trabalho orgânico, né? Porque o crescimento se faz com o autoconhecimento. Como que a gente cresce? Como que a gente amadurece? Com o autoconhecimento, que se dá por essa via da investigação, da atenção com as nossas reações. Com a atenção, com tudo aquilo que para nós representa algum tipo de desconforto, de como que eu lido com o desconforto. Às vezes eu preciso de um pouco de silêncio para poder observar, para poder escutar a nossa alma, para poder acolher esse desconforto, acolher as nossas experiências, em vez de ficar brigando com elas. Então ele diz que existe uma ideia de pensamento, o tipo errado de pensamento positivo é um tipo que a pessoa quer estar sempre bem. Que esse é um tipo errado. E quando a pessoa quer estar sempre bem, não, eu sou muito positivo, não, eu sou muito religioso, ou seja lá o que embasa a ideia de pensamento positivo, para que ela ache que tenha que estar sempre bem. O que vai acontecer? Toda vez que vier algum tipo de pensamento negativo, ruim, desagradável, ela vai pôr embaixo do tapete. Como se aquilo fosse uma ameaça para a minha paz. Então, a paz que a gente está mirando não é aquela que se defende da realidade, é aquela que suporta a realidade, que permite que a realidade seja o que ela é, seja essa realidade externa das questões políticas, das questões familiares, das pessoas que nos envolvem, ou seja, essa realidade interna, que são sentimentos e pensamentos que às vezes vêm à tona e que eles estão em desacordo com a ideia que a gente tem de nós, com o nosso ideal, com a ideia de pensamentos positivos. Então, saber aceitar, eu posso até dizer, eu não queria estar sentindo isso, mas eu estou sentindo isso. Eu não queria estar pensando essas coisas, mas isso está passando pela minha cabeça. Isso é assumir a realidade. E negar a realidade é dizer, né, eu não quero pensar isso, eu não admito sentir esse tipo de coisa, como é que eu posso sentir isso? Eu sou uma pessoa cristã e eu estou com tanto ódio. Como é que eu posso estar sentindo isso agora? Então, tem um momento dessa palestra que ele traz uma frase que diz: você não pode controlar diretamente os seus sentimentos. Simples assim. Mas isso é horrível. Mas eu estou sentindo. Eu posso até controlar o que eu faço com isso, mas eu não posso deixar de sentir isso. Eu não tenho poder para poder controlar o que eu sinto. Ele ainda fala assim: vocês podem saber muito bem que odiar é pecaminoso, mas quando ainda existe ódio,
essa corrente interna não pode ser modificada simplesmente porque vocês tentam forçar-se. Ou, se não amam uma pessoa, não podem forçar-se a fazê-lo. Não importa quanto o queiram. Então esse é um momento que a gente exercita lidar com uma certa impotência. Tem coisas que a gente é impotente. Aprender a abrir mão do controle. Nessas horas é muito importante. Nós não vamos mudar esses aspectos brigando com eles, ou forçando que eles sejam diferentes, ou nos distanciando deles. Como que eles vão mudar? Eles vão mudar organicamente. Se eu oferecer as condições de mudança. E quais são as condições de mudança? Autoconhecimento. É ter aceitação com a nossa experiência. E acolhendo, e compreendendo, tendo empatia conosco, tendo aceitação conosco. E assim nós vamos permitindo que emerja do nosso inconsciente aquilo que a gente não estava vendo. Do implícito vai para o explícito. E então nós vamos nos dando conta. Olha, não sabia que por trás dessa dificuldade era isso. Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa que tinha um transtorno, uma dificuldade muito grande com a comida. E nutricionistas e nutricionistas não estavam sendo mais suficientes para que ela combatesse esse mau hábito, ou melhor dizendo, essa compulsão, né? Então às vezes estava ali de madrugada fazendo comida e comia, e ela brigava, depois se sentia culpada, brigava com aquilo, fazia, né, todo um projeto de mudança, de cardápio diferente, de tudo, mas quando via ela já estava lá de novo, recaindo. Igual uma droga, igual uma bebida, E assim somos nós, recaindo em vários hábitos e vícios que a gente tem, cada um sabe quais são os seus, que a gente fica ali preso. Né? Hoje, um hábito e vício muito comum são os celulares, né? E hoje eu estou tratando disso com um rapaz que ele fala, olha, eu percebi que eu fiquei o dia inteiro no celular. E eu falei, o que você estava buscando quando você buscava o celular? Aí ele fez o silêncio e começou a perceber. Eu estava buscando reconhecimento. Estava buscando curtidas, estava buscando ser visto, ser reconhecido. Então agora ele tem uma chance de estar mudando esse hábito. No caso dessa outra pessoa com a comida, eu pedi então a ela que prestasse atenção, e ela viu uma imagem dela abrindo, né, o armário e olhando para aquele monte de comida. E ela ficou olhando para aquilo e de repente ela teve uma sensação muito estranha, que era como se a comida estivesse abraçando ela e acolhendo ela e cuidando dela. Estranhérrimo. É coisa que para a mente de engenheiro não vai ser possível. Nós precisamos nós estamos entrando agora numa dimensão, quando a gente aprofunda no conhecimento da mente humana, a gente vai vendo que ela funciona de uma forma muito onírica. O nosso emocional, ele funciona como nos sonhos. A relação que a gente tem com as coisas, sob alguns aspectos, é como nos sonhos. No sonho isso é possível, mas para o emocional também é o tempo todo.
O nosso racional é que às vezes não se dá conta dessas apropriações emocionais que a gente faz, das relações que a gente tem. Mas a imagem era essa. Então a imagem estava traduzindo a sensação emocional que ela tinha naquela relação com a comida. De que quando ela comia, o que ela sentia era um alívio, um conforto e um cuidado que naquele momento aliviava uma angústia que tinha a ver com solidão. Então assim, começou a vir para a consciência o que está por trás daquela compulsão. Ah, então acabou, agora está resolvido? Não, começou. Então agora começou, e agora nós vamos precisar olhar para isso e acolher isso mais umas 70 vezes. Vezes 7, e aí nós temos talvez uma mudança definitiva. Até lá o que nós vamos vendo são amenizações. Cada vez que eu olho e faço contato, isso foi visto não só de uma forma de um distanciamento mental, isso foi visto e sentido, ali falando isso e chorando, e entrando em contato com o desamparo infantil que estava por trás dessa necessidade de cuidado que a comida estava representando. No fundo somos todos, né, na nossa dimensão infantil, muito necessitados de cuidados que faltaram na nossa vida e que a gente vai substituindo com excesso de trabalho, com excesso de obrigações, com excessos de todas as ordens. Mas lá no fundo fica essa criança solitária pedindo de alguma forma cuidado, acolhimento. E é muito estranho que a gente possa encontrar isso, né, de formas tão distorcidas. Mas a partir do momento que isso vai sendo conscientizado, que a gente vai fazendo um contato experiencial, sentido com isso vai se tornando cada vez menos intenso, menos frequente. E assim é que a mudança se dá. Então, voltando lá naquele primeiro slide, ele diz: nenhum aparente atalho tem jamais qualquer efeito duradouro. É assim, é devagar, é aos poucos. Quem está em processo terapêutico, quem está, né, em processo de autoconhecimento, vai percebendo isso. Não são mudanças drásticas, de uma hora para outra. É aos poucos. Não há atalhos, não há efeito duradouro, portanto, isso é uma farsa. Essas promessas de workshops milagrosos, venha, vamos mudar a sua vida, gurus milagrosos, mestres milagrosos, psicólogos milagrosos, técnicas milagrosas, coaches milagrosos, que tudo isso que está na moda, vem modas novas, que é para tentar atrair as mentes para as velhas armadilhas, que é assim, agora chegou um negócio que funciona. Agora chegou um negócio que funciona e que vai ser o atalho. Atalhos, as medidas instantâneas, destinadas a eliminar o esforço de colocar um crescimento, colocar em movimento um crescimento vagaroso. Esses atalhos que visam eliminar o nosso esforço, eles fazem parte dos poderes da escuridão. Essas curas milagrosas.
Não pode ser. Até Jesus, quando ele fazia essas curas, ele falava para a pessoa: cuida, para que você não torne a pecar. Cuida, porque você não se desvie de novo. Porque se você desviar de novo, você vai adoecer de novo. Ou seja, muitas vezes mudava a dimensão física, mas a estrutura do ser, ela não muda com nada que venha de fora. Nada que venha de fora vai te mudar. O que vai mudar é a compreensão de si mesmo, que é lenta, gradual, e que exige sim trabalho, esforço de vidas. Não há atalhos para isso, não há para onde correr, não há como pular essas etapas, assim como não há como sair dos 3 anos e ir para os 7. Tem que passar 4, 5, 6. E algumas vezes parece ter um efeito muito instantâneo. Ele diz: esses poderes da escuridão muitas vezes usam caminhos que são de imediato muito efetivos, rápidos, mas nunca duradouros. Por sua vez, o crescimento e o desenvolvimento gradual está em concordância com a lei divina e serão, no devido tempo, coroados de sucesso. Então isso é maturidade no processo de autoconhecimento. A gente não querer apressar as coisas com a nossa ansiedade, não querer estar num lugar onde a gente não está. Tem um momento nessa palestra muito interessante que ele fala assim: desçam do lugar aonde vocês se colocaram, desce daí. Olha que ótimo. Você não é quem você pensa que é. Para de achar que você é perfeito. Que mania todos vocês têm, ele diz, de achar que são perfeitos, de achar que tem que ser perfeito. Desce daí, desce desse lugar que vocês se colocaram por não aceitar a sua realidade. Qual que é a sua realidade? A realidade é que sim, existe aqui um potencial de cura, de ajuda, de compreensão cristão, um potencial de inteligência e vários outros. Mas também existe um lado que é pura distorção e que a gente ainda está identificado com isso, que isso ainda nos toma, que isso ainda nos arrasta. Por mais que eu não concorde, por mais que eu não goste, nós somos divinos, nós somos luz. A música que a gente cantou aqui mais cedo, que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz, foi uma palavra do Cristo. Tem que brilhar mesmo, porque ela é real, ela existe, ela está aí para ser. Mas nós não somos só isso, a gente não dá conta de sustentar só isso. E o problema é que quando a gente começa a enxergar esses outros lados, é que a gente passa a se culpar, se cobrar, brigar conosco. Toda vez que isso acontece, é porque a gente está se colocando num lugar alto demais. Porque quando eu não estou me colocando num lugar alto demais, e aí eu me deparo com as minhas mazelas, eu não vou brigar, eu vou falar lá, mais uma, né? Lá vem elas. E vou integrar isso, vou acolher isso. Posso até ficar chateado, mas não é uma briga. Não se instaura aí um processo de autopunição. Então, nós estamos aprendendo a acolher a nossa imperfeição nessa dimensão humana.
e acolher também a nossa divindade. Essa que é a proposta do guia, essa que é a proposta do Petork. É uma proposta de integração, de acolher tudo, de estar exposto a tudo, de estar aberto a tudo, a luz e a sombra. E se a gente começa a fazer isso, nós vamos desenvolvendo uma humildade. A nossa rigidez e o que faz a gente cobrar tanto dos outros tem a ver com o nosso orgulho. Tem a ver com o tanto que a gente se cobra, o tanto que a gente acha que a gente tem que ser perfeito. Ou se acha perfeito. E aí a gente pode falar, não, eu sei que eu não sou perfeito, mas mais uma vez é isso. Você sabe racionalmente, mas emocionalmente é igual a vivência da moça lá. Emocionalmente, nós vamos para o nível dos sonhos. Emocionalmente, ela está recebendo afeto da comida. Emocionalmente, muitas vezes a gente se comporta como se fôssemos perfeitos, como se fôssemos superiores. E aí ele fala assim, um momento que ele joga a gente assim, quebra todas as nossas pernas e braços, ele diz assim, o dia que isso acabar, essa ideia egoísta de vocês se acharem melhores, o dia que isso acabar, vai ser o dia que vocês olharem para pessoas do seu lado e perceber que não existe diferença de importância entre você e elas. Mesmo que vocês nem conheçam essa pessoa, não existe diferença de importância. Veja bem, então, como a gente está distante, né, desse momento, que é um momento da gente ir se desfazendo e se despojando dessa noção de autoimportância. Né? A autoimportância é tão grande que eu acho que eu não posso ter desconforto, que para mim tem que estar tudo sempre bem, para que então esteja tudo certo. Que o certo é estar tudo sempre do meu jeito. E aí quando sai do meu jeito, sai daquele planejamento ideal, eu perco o meu conforto e começo a brigar. Vamos seguindo? Então, as mudanças vão acontecer a cada encontro com essa dimensão interna, a cada passo no autoconhecimento. Não adianta a gente se forçar, mas cada passo vai mudando toda uma estrutura. Uma vez alguém me trouxe um exemplo que eu gostei assim, não adianta a gente ficar querendo consertar os galhos, mas quando a gente mexe na raiz, isso vai afetando toda a estrutura da planta. Então não adianta a gente ficar querendo brigar com os comportamentos. Os comportamentos são sintomas. A causa disso, elas estão em instâncias mais profundas que a gente às vezes não se disponibilizou ainda para ver. Mas se a gente se abrir, vai vindo. Só não vai vindo tudo de uma vez. Não vai vindo tudo rápido. Mas vai vindo, vai aparecendo, vai surgindo. E quanto mais a gente for capaz de acolher aquilo que vem, mais alívio, mais paz, mais mudanças. E aí quando eu vejo, eu falo, tá diferente, né? Eu ia lá medir, cresci 3, nem vi que eu cresci 3 centímetros, vou ganhar a caixa de bombom. Quando eu vi, tô diferente, eu não tô mais com raiva de fulano. Então ele traz uma outra analogia interessante que é assim, o ser humano quer ser feliz. Esse é o mais natural dos desejos. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ficar bem. Todo mundo. Mas esse desejo de ser feliz, ele vem tanto do eu superior,
quanto do eu inferior. E a diferença é que o eu superior, ele sabe que essa felicidade, essa paz, esse reino que o Cristo falava, ele tem um preço, que é o nosso alinhamento com as leis divinas. Ele tem um preço, que é o trabalho que a gente tem para se purificar, conhecer, entendendo purificação como a transformação das distorções através do autoconhecimento. E o eu inferior, por outro lado, ele quer, primeiro, alcançar a felicidade por meios externos. Quer que as pessoas nos façam felizes, quer obter alguma coisa para poder me sentir feliz, quer obter a cura de fora, quer que alguém me mude, quer que alguém me dê respostas. E a base para conquistar a natureza inferior é o autoconhecimento, que é tão difícil. O que é difícil? A honestidade para consigo mesmo e a autoanálise. Essa honestidade. O eu inferior, se por um lado ele quer alcançar por meio externo, isso diz que o eu inferior, em seu orgulho, ele quer ser perfeito sem fazer o trabalho necessário e frequentemente cansativo. Então, é em nome do orgulho que a gente se coloca nesses lugares de estar resolvido. E aí, quando a gente vê que não está, é uma decepção. Decepção para quem? Para o orgulho. Não existiria decepção se não existisse orgulho. As pessoas que são verdadeiramente simples, elas não sofrem como os orgulhosos. Não sofrem. Então o maior sofrimento é esse, a gente se vê despencando dos lugares que a gente achava estar por orgulho. Quando na verdade nós estamos aqui ainda cheias de dificuldades a serem trabalhadas, compreendidas. Então, aprender a aceitar que nós vamos conviver com isso, diversas formas, nós vamos conviver com isso durante a vida, é maturidade espiritual. Porque eu posso lidar com essas dificuldades em paz. Então, o que ele diz? O que é a paz? A paz é você ter uma postura desapegada em relação à ideia de sucesso e fracasso. Olha o quanto que isso pode ser difícil para nós. Muitas vezes eu acho que eu vou ser feliz se eu for um sucesso. E o que é ser sucesso? É ser admirado, ser amado, é ser elogiado, é ser curtido, é ser bem-sucedido, é ser bonito, é ser inteligente, é ser querido, o que mais? Isso é sucesso. E aí a gente se apega a isso. É o apego ao sucesso, o apego a esses momentos, que eles podem vir em algumas situações, mas eles não vão vir sempre. E se eu fico apegado a isso, eu vou ter medo do fracasso. Porque tem hora que não vai vir reconhecimento, Tem hora que você vai ser demitido, tem hora que você não vai ser curtido, tem hora que você não vai ter importância nenhuma. Então é o nosso apego a esse estado que faz com que a gente entre em conflito, ansiedade e perca a nossa paz.
Mas se eu começo a permitir, a lidar com isso de forma desapegada, a não me sentir melhor nos momentos em que isso acontece, mas saber que isso é só um momento. Quando vier também os momentos de escassez de curtidas, de escassez de vantagens, eu também posso ter a mesma postura. Isso é só um momento. Então, é esse estado de desapego, que pode parecer indiferença, mas não é. Não é frieza. Eu posso estar muito vivo, mas me colocando num lugar um pouco distanciado, sem deixar que isso defina a minha condição e o meu, ou quem eu sou. Vamos caminhar um pouquinho. Aqui ele diz uma outra coisa. O primeiro passo para o verdadeiro pensamento positivo é aceitar as consequências do que se fez no passado. Quer diga respeito a uma encarnação anterior ou à mesma vida. A pessoa madura e seguidora do pensamento positivo dirá: eu contrariei a lei e os efeitos têm que ser aplicados. Isso significa que tem, entre outras coisas, que aceitar tais condições. Vou repetir para Maurício, porque eu acho que você chegou para ouvir isso, Maurício. Foi. O primeiro passo para o pensamento positivo é aceitar as consequências do que se fez no passado. Tem coisas que a gente lembra, né? Por exemplo, eu vejo pessoas, às vezes chegam, né, brigando consigo mesmo, porque elas se sentem atrasadas ou em dívida com a vida, porque elas mudaram de curso. É muito comum, a gente é convidado a fazer uma escolha profissional muito novo, né? É bem-aventurado aqueles que fazem essa escolha novinho, lá com 18 anos, né? Eu tô completamente perdido com 18 anos, 19 anos, eu era um perdido. Eu fiz uma escolha e acertei. Bem-aventurança isso. Mas isso não é comum. É muito comum que a gente faça uma escolha e depois, lá no meio do curso, fala: puxa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ou acaba o curso e começa a trabalhar com aquilo e vai vendo: nossa, o que eu estou fazendo? E muitas pessoas que eu vejo com essa questão profissional são pessoas que mudaram então o rumo e no meio do caminho falaram: olha, não é isso, eu não tenho prazer com isso, eu não gosto disso, e mudaram o rumo delas. E ao mudar, o que acontece? Vai começar lá atrás. Então, enquanto os amigos estão começando a formar, ele está começando um outro curso. E aí ele se sente atrasado e fica brigando, fica se apressando, fica se sentindo pior, porque ele não está aceitando as consequências da escolha que ele fez. Ele fez uma escolha errada, vamos falar assim, em desacordo com ele mesmo, mas ele também teve uma escolha de coragem para poder voltar para o caminho que estava mais congruente com ele. Isso traz um outro tempo, por exemplo. Mas tem situações que são muito mais profundas, que dizem respeito a escolhas e com consequências do que a gente fez em outras vidas, em relacionamentos, que nos colocam em compromisso com determinados trabalhos, né? Compromisso que faz uma pessoa, por exemplo, a seguir um determinado caminho profissional dentro da polícia, dentro de uma escola, como professor, como psicólogo, como
que quer que seja. E isso não precisa necessariamente ser ruim. Às vezes com relacionamentos, né, que a gente vive, às vezes, com determinadas pessoas, determinadas famílias, determinadas doenças, determinadas perdas, né, são consequências, né, dessas atitudes passadas. Coisas que a gente não pode controlar, que a gente não tem controle. E brigar com isso, não é que a gente tenha que aceitar passivamente, que Deus quer. Não, nós vamos continuar buscando o contato com as causas disso. Nós vamos continuar buscando compreender as raízes dessas distorções. Porque tudo aquilo que nos faz sofrer está ligado a alguma distorção nossa. Então, posso continuar buscando a compreensão disso. Mas tem coisas que, embora eu continue buscando e vou fazendo esse trabalho, como a gente estava falando, é um trabalho para anos, para décadas. Alguns trabalhos são para vidas. Vidas. Tem uma programação espiritual, né? É que o Mateus consiga vencer essa dificuldade dele em 3 vidas. Ele está na primeira e está achando que tem que resolver. Ele está na metade da primeira vida dele, que é o programa para que ele resolva essa questão, que é um compromisso que ele fez. São consequências de escolhas que ele fez nessas 2 vidas atrás dele, que arruinou um monte de situação, de relação. Tem consequências, gente. Se a lei humana ela é burlável, né? Sai aí as notícias, você acredita que o promotor arquivou a investigação daquele? Não vai olhar ele não acredito, todo mundo sabe que ele roubou, mas não vai olhar, não. Pois é, e talvez ele passe batido. A lei divina não. A lei divina é implacável, porque Deus nos ama, e por amor, Ele não pode deixar que a gente se desvie tanto. Então a lei divina é uma forma de nos trazer de volta. As consequências das nossas ações são o remédio, é o antídoto que a gente precisa para poder despertar. Pessoas, por exemplo, que abusaram muito de relacionamentos e desfizeram de muitos compromissos, pode ser que cheguem nessa vida com uma dificuldade muito grande de se relacionar e vivam a dor de uma solidão. E nessas horas eles vão aprender de uma maneira que é amarga, mas é o remédio amargo, aprender a valorizar um relacionamento. O Espiritismo fala muito disso. O guia não fala tanto, ele não faz muitas menções a essas questões de vidas passadas. Ele se concentra muito nas nossas emoções e naquilo que se apresenta agora. Porque, concordo com ele, tudo que se apresenta agora, emocionalmente, é o reflexo de todo esse passado. Todas as dificuldades que você tem hoje com a sua mãe, com seu pai, com seus relacionamentos, são reflexo de todas essas questões mal resolvidas seculares. Né? Mesmo que o trato que eu dê seja diferente para isso hoje, por exemplo, hoje eu fiquei com muita raiva da moça que ia entregar meu almoço e ela não entregou. Eu fiquei com muita raiva. Quando eu fico com fome, gente, eu já falei para vocês o que acontece. Não, mas é comigo assim, eu fico verde, as roupas começam a rasgar e é uma coisa assim muito, muito difícil, constrangedora, sabe? E eu fiquei com muita raiva da mulher. Meu almoço, eu não fui lá almoçar e pedi para ela entregar para estudar para a palestra de hoje. E aí não entregou almoço e faltava 5 minutos, meu cliente ia chegar e não tem almoço, e eu com fome, meu cliente chegou. E aí eu fiquei com muita raiva e liguei desaforado. Estou com fome? Meu almoço? Que desrespeito, que é isso? Vocês nem para me avisar que vocês não iam entregar. Ela falou, olha, mas eu bati aí, a pessoa foi aí, não tinha ninguém bateu. E eu fiquei bravo demais, pus umas letras maiúsculas lá, assim, estou com fome. Xinguei até.
deixei meu eu inferior extravasar um pouco, porque nesse estado eu perco um pouco meu senso de noção. Aí, depois me deu uma ideia de pedir para nossa professora de yoga na hora de ir embora: quando você for embora, você bate campainha ali só para me ver se está funcionando. Aí ela foi lá e bateu a campainha e não estava funcionando. Não. Então, eles realmente tentaram entregar meu almoço. Bateram a campainha não funcionou. Eu toquei aqui hoje, Não escutou o barulhinho? eu mandei Mandou mensagem. Então, hoje, né, a reação foi essa. Só xinguei ela um pouco, estou me preparando para pedir desculpa, não consegui ainda, mas amanhã eu mando uma mensagem: olha, desculpa aí, eu exagerei. Obrigada por me avisar que a campainha está estragada. Pois é, mas vou fazer isso. Mas no passado, essas reações diante das contrariedades, das fomes de comida, das fomes de amor, esse lado intempestivo nosso, podem ter cometido enganos muito mais sérios do que xingar a moça no WhatsApp. Isso aqui é corrigível, né? É só eu desbloquear ela e... Eu bloqueei. Gente, eu com fome, gente, eu não sou legal. Isso não comigo. É um lado meu que vocês não precisam conhecer. Mas eu estou aceitando ele também, estou conseguindo rir dele. Vou lá pedir desculpa, beleza. No passado isso não era aceitável e suportável. E aí as reações nossas, né, podem ter sido muito mais intempestivas. E aí nós vamos então criando compromissos muito sérios. Então, hoje, esse passado, né, da raiva com a contrariedade, ele aparece nessa dimensão emocional, nesse contexto onde a gente vem civilizado, né, e o nosso nível, né, de agressão é contido. Mas nós não imaginamos o que a gente já se comprometeu de situações em que desculpas elas não são suficientes, né? Não são suficientes. A mulher ainda me pedia desculpa no WhatsApp. Eu falei: desculpa não mata a minha fome. Não é suficiente. Então, o que é suficiente? Reparação. Nós vamos precisar reparar e se haver com a consequência de todos os desvios da lei divina. Tem coisas que nós simplesmente vamos ter que esperar passar, sejam emocionais, sejam físicas. Elas podem demorar alguns anos, elas podem demorar às vezes algumas vidas. Isso também é maturidade, porque na nossa infantilidade nós queremos resultados muito rápidos, esquecendo das causas que estão por trás dessas situações. Mas por que eu não sou feliz agora? Por que eu não tenho isso que eu queria tanto agora? Por que as coisas não são do meu jeito agora? Então é esse o nosso exercício, né? É a gente conseguir, diante dessas dificuldades, ter um pensamento positivo que diz: eu contrariei, né? Palavras do guia, eu contrariei a lei e os efeitos têm que ser aplicados. Mas eu posso ainda dizer, pagar o preço significa aceitar as nossas dificuldades. Pagar o preço não é uma punição, mas é aceitar as condições, aceitar a realidade, aceitar o que é possível. Tem um monte de coisa que é possível, e aceitar que tem coisas que não vão ser possíveis, ou pelo menos não vão ser possíveis agora. Só que a gente acha que agora, que tem que ser no meu tempo, tem que ser nessa vida, que tem que ser... E essa vida, gente, é um instante, é muito pouco tempo.
Então ele diz, aceitar as nossas dificuldades sabendo que elas são temporárias. Todas as nossas dificuldades são temporárias. Pois Deus é amor e quer que todos os seus filhos sejam felizes. Mas a felicidade só pode ser conseguida, entre outras coisas, pela aceitação da lei de causa e efeito. E pela ausência da tentativa de querer fugir disso, fugir do efeito, pelo mero controle do pensamento. Então assim a gente encerra, agradecendo. Oi? Só o slide, pode tirar uma foto? Claro, tira. Só outra, sim. Sim. E nós agradecemos então a essas palavras que chegam para nós, despertando e nos lembrando. Tem muitas coisas que a gente escuta e fala, estou me lembrando. E que vai trazendo cada vez mais paz, resiliência, da gente aceitar aquilo que é possível e trabalhar dentro do possível para, aos poucos, a gente ir despertando e nos libertando. Que assim seja.